Olá pessoal, e sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do canal Hammer of Shadows. E hoje estou aqui para apresentar para vocês o Entender no Photoshop, dessa vez com a versão CC e parte 2. O que iremos estar apresentando aqui hoje é apenas as integrações das ferramentas, interagindo uma ferramenta com a outra para melhor ter um acabamento perfeito com a sua imagem. Entre o que iremos estar aprendendo hoje, poderia estar sendo catalogado em aulas em mini aulas, né, em mini dicas, por exemplo, dando a entender que é sub-aula sobre o entender no Photoshop. Mas irei reunir uma máxima integração das ferramentas que eu consegui nessa aula, e assim, logo mais estarei disponibilizando tudo que vocês vão ver aqui em tutoriais distintos, né, mostrando mais detalhadamente essas funções. Tudo que vocês verão aqui já está tudo preparado em texto. Como vocês podem estar vendo aí, já está tudo programado, já vai ser postado logo mais no site. E assim, o que vocês terão que saber nesta aula aqui é que não irei explicar como fiz no outro Entender no Photoshop, onde eu demonstrava cada uma dessas ferramentas para que servia, né? Porque todas elas aqui já estão todas bem resumidas no outro tutorial que eu havia feito. E o que vocês terão que saber aqui é que eu apenas mostrarei as novas funções que surgiu nessa suíte e apenas um pouco sobre as ferramentas do 3D e basicamente isso. Acho que consegui resumir o máximo que pude, então vamos lá. Bom, para começarmos esse nosso tutorial, esse nosso Entender no Photoshop, irei abrir aqui uma ferramenta, uma imagem aqui, que irei usar como base, que é essa imagem aqui do prédio da Google mesmo. E vocês verão que as ferramentas que iremos estar utilizando, que são basicamente as ferramentas de correções e as ferramentas de recorte, vocês perceberão que com essas duas ferramentas, com essas duas integrações, ficará algo bem legal que você poderá estar manipulando da melhor forma que vocês acharem melhor. Então vamos começar. O que irá ser aplicado nesta imagem? Iremos estar apagando essas letras aqui, e eventualmente, se necessário, vocês poderão estar colocando um emblema seus aqui e mostrando que esse aqui poderá ser o seu prédio, né? Só de uma maneira fictícia, logicamente. Iremos estar apenas sumindo com essas letras e também com essas orientações aqui embaixo, que, repetindo mais uma vez, poderá ser substituído por alguma informação que você queira mesmo. E assim, para poder melhor estar explicando essas ferramentas aqui, irei partir para uma delas, né? Então, pegarei aqui inicialmente a ferramenta de recuperação de manchas, a mesma usada para poder estar removendo imperfeições da pele. E o que vocês terão que prestar atenção ao usar essa ferramenta é verificar se ela está marcada como sensível a conteúdo, pois em criar textura, aonde ela for passada, por exemplo, aqui no chão mesmo, vocês poderão perceber que ela criará uma leve textura em cima disso. Isso poderia ser bom para poder estar desfocando objetos de uma maneira mais elegante, por assim dizer, né? Não ficar algo tão grotesco. Então você poderá estar desfocando objetos assim e deixando de uma maneira mais homogênea. Bom, como vocês já viram, para o nosso tutorial aqui, iremos estar deixando ela insensível ao conteúdo, para sumir com os objetos que nós não queremos. Então, inicialmente iremos estar passando em uma das letras e deixando ela fazer o seu processo aqui mesmo, né? Tomando cuidado para não chegar próximo de uma das cores. E eventualmente dessa forma iremos estar completando a nossa imagem, né? Iremos estar dando acabamento a ela. Bom, está tudo ficando perfeito aqui, né? Pelo que parece, não tem nada muito inconveniente, não tem nada inconveniente aqui. Está tudo saindo da melhor forma possível. Mesmo com ela assimilando partes com a imagem toda aqui. Mas não ficou bem o que eu estava querendo propor para essa aula, que era basicamente juntar ferramentas.
porque assim dessa forma já teríamos já terminado, né? Mas não teria nenhum proveito para a aula. Como é um tutorial, teremos que achar maneiras mais convenientes para estar fazendo esse processo. De uma maneira mais, digamos, explicativa. Então, para poder fazer algo melhor com essa imagem aqui, irei estar abrindo duas imagens aqui. Apenas com nomes diferentes, mas é a mesma imagem. Só para podermos estar conferindo algumas... Só para poder estar pegando funções de uma imagem, passar para outra, né? Bom, primeiramente iremos usar a ferramenta de perspectiva, que é essa nova ferramenta aqui. Tecla de atalho C. Iremos dar um zoom aqui nessa parte de cima da imagem. E com o Shift você pode estar apertando e assim ela irá assumir todas essas animações que a ferramenta tem para algo mais clean, mais limpo, para você não ficar muito influenciado pelo que ela te mostra. Bom, para o começo iremos estar achando aqui um ponto guia. Eu irei estar marcando aqui dessa forma. E com o Shift selecionado, você pode estar acelerando o processo dela de caminhar para frente, né? Isso é uma maneira para você agilizar seu trabalho. Iremos pegar todos os cantos dessa imagem. Tentar fazer um quadrado aqui com ela. Dessa forma aqui. Eu acho que ficou o mais homogêneo possível, né? E o que essa ferramenta aqui faz, explicando um pouco sobre ela? Ela tentará, com base nessas suas demarcações que você fez, irá tentar deixar essa superfície o mais reta possível, para que você possa estar trabalhando com ela. Então, o que ela irá fazer aqui é deixar essa imagem aqui como um quadrado todo. E, logicamente, como essa parte está faltando, irá tentar cobri-la com um fundo transparente. E logo mais você pode estar substituindo por uma cor homogênea a imagem toda. Daremos um Enter aqui, né, para poder finalizar. E como poderemos perceber, ela deixou a imagem o mais reta possível. Se pegarmos a ferramenta de régua, poderemos estar notando que todas as letras, ou quase todas, estão na mesma posição. Então, ela deixou exatamente reta essa imagem. Até colocando aqui nas guias aqui na parte inferior, podemos estar notando isso. Então essa ferramenta faz jus ao nome que ela tem, que é a ferramenta de perspectiva. Bom, agora iremos estar apagando mesmo essas letras aqui. E se vocês preferirem, pode usar apenas o pincel de recuperação, que não funciona da mesma forma, mas tem o mesmo critério de funcionalidade, que é você pegar com um Alt, marcar um ponto e passar por cima o pincel. E dessa forma você terá um cobrimento da imagem. Você poderá estar cobrindo ela dessa forma também. Bom, mas para ficar mais rápido, podemos estar pegando a ferramenta de recuperação de manchas mesmo e estar fazendo esse processo aqui. Então, como vocês já viram no começo do tutorial, essa ferramenta aqui é ótima e deixa uma superfície bem original, podemos estar dizendo assim. Então não há o porquê de estarmos continuando a usar essa ferramenta. Iremos estar fazendo o seguinte: pegaremos uma outra ferramenta aqui, que é a ferramenta de letreiro elíptico, e você pode estar pensando, o que essa ferramenta tem a ver com essa reconstrução da imagem? Se ela apenas faz uma seleção para estar cobrindo, eventualmente com uma cor sólida. Bem, essa ferramenta, ela não serve só para isso, para estar cobrindo com uma cor sólida, mas você pode estar fazendo a reconstrução dessa placa com essa ferramenta. E assim, você pode estar fazendo reconstrução de cenários também, né? Eventualmente, se você for pegar mais a sério essa ferramenta, você poderá ver que ela te ajuda bastante em determinados aspectos. Bom, o que iremos estar fazendo aqui é tentar selecionar essa placa aqui até um ponto onde acharmos melhor. E assim, tente não pegar muito essa parte aqui de cima, porque vocês podem perceber que ela tem um leve relevo. Então isso aqui seria um pouco meio que difícil para estar reproduzindo novamente. Então iremos apenas pegar as partes que é uma cor sólida mesmo, essa cor aqui mesmo. Ok, então criaremos uma nova camada, Ctrl Shift Alt N. E assim preencheremos ela com uma cor sólida qualquer. Peguei aqui um exemplo para a cor branca. Podemos estar tirando a seleção, Ctrl D. E agora tentaremos pegar umas cores similares ao que vemos na placa original. Então, na cor preta, pegaremos aqui o nosso conta-gotas
e posicionaremos mais ou menos nessa forma, para estar pegando a cor de baixo dela. E a cor branca pegaremos uma cor superior para dar integridade à placa. Acho melhor pegar dessa parte aqui do canto. E como podemos estar percebendo, ficou algo parecido com o que era visto antes, né? Não muito, porque teria que ser ainda feito alguns acabamentos. Nenhum dos lados fica quase perfeito, né? Sempre tem um que fica diferente do que o outro. Então, para poder arrumar isso, pegaria aqui a cor preta novamente. E tentaria ajustar essas cores da melhor forma possível. Então, como podemos ver aqui, ela tem uma diferença de cor. Essa cor vermelha aqui já está cobrindo essa parte. A cor branca irá cobrir essa outra parte, onde tem diferenças também. E a cor preta, como vimos, ela não tem muita diferença de posição, né? Então, acho que dessa forma aqui está legal. E continuaremos, né? Pegaremos aqui a ferramenta, a cor preta. E com o conta-gota, selecionaremos essa parte aqui inferior. E a cor vermelha, pegaremos essa parte do canto. E a cor vermelha, essa outra parte. E acho que ficou bem melhor, né? Então deixaremos dessa forma. E agora, para poder melhorar, iremos estar rasterizando essa camada. Se formos perceber bem, temos uns leves granulados aqui, com cores bem diferentes, umas cores mais ou menos monocromáticas, assim, não chega tanto, né? Mas tentaremos estar reproduzindo esses estilos aqui também. E para isso usaremos o filtro ruído. Daremos um leve zoom aqui para podermos ver como está ficando. E como podemos estar vendo, podemos estar usando o modo Gaussian ou o modo uniforme para deixar mais reto possível, né? Mais homogêneo. E com base nisso tentaremos aumentar, mas não muito, para não ficar algo tão grotesco assim. Saber dosar esses valores. Então tentarei deixar o máximo transparente aqui, mas aqui veremos como está ficando o resultado real. Então não importa se aqui ficar muito transparente, terá sim um leve efeito nessa placa. Bom, acho que 2,3 está bom. Darei um OK. E agora, para poder acabar, para poder finalizar essa parte, como podemos estar percebendo, tem uma leve demarcação aqui de uma cor para outra. Iremos estar resolvendo isso apenas com a borracha. E aqui vai uma outra dica, né, que é como aumentar o tamanho dela sem ser pelos parênteses, por essas teclas padrões aqui, que aumenta de uma maneira bem distinta, não 1%, né, não dessa forma. Então, com base nos tamanhos que ela aumenta entre 25 em 25, às vezes em 100 em 100, com base no tamanho que ela tem, que ela esteja mostrando aqui, né. Bom, esse método serve tanto para o pincel quanto para a borracha. Também serve para uma das ferramentas de recuperações, tanto a recuperação como a recuperação de mancha, também usa esse mesmo método. E qualquer outra ferramenta que é um ciclo mesmo, que é esse método aqui. Você aperta Alt e o botão direito do mouse, de acordo com o seu mouse, aquele botão que abre as funções, e assim, para cima você pode estar diminuindo sua dureza, e para baixo você aumenta a sua dureza até 100%. E indo para os lados, você pode estar aumentando o tamanho ou diminuindo, dessa forma. Isso aqui aumenta bastante a sua produtividade, caso você não queira estar indo aqui e selecionando essas configurações, ou com o botão direito em cima da superfície. Bom, não que você vai ter que abolir esse método, mas sim usá-lo para a sua produtividade também. Bom, eu deixaria o pincel esse diâmetro dele um pouco grande, né, para não dar muitas evidências no trabalho, né. Então eu deixaria dessa forma. Bom, mas antes de tudo, antes de estarmos apagando essa imagem aqui por completo, iremos estar ainda tentando apagar o que sobrou dessa imagem. Então, é aquele mesmo método, você pode estar usando essa ferramenta de recuperação ou a recuperação de manchas,
ou se preferir usar a ferramenta de correção. E como se usa ela? Basicamente dessa forma aqui, você seleciona o objeto em questão, depois de já ter uma parte já meio que preservada, meio que já com uma cor padrão dela. E assim, você seleciona essa letra ou qualquer outra coisa que tenha na sua imagem e tenta pegar um pouco do fundo, onde não tenha muitas imperfeições, claro. E ela tentará corrigir dessa forma, da melhor maneira possível, né? E você pode estar fazendo isso com todas as letras, também com partes onde tenha manchas. Eu aconselho para você fazer esse método, claro, mas só que não use ele como maneira preventiva, ou seja, não use ele e descarte outras possibilidades, pois como vocês podem perceber, não fica algo muito legal estar se vendo numa imagem se for usado para acabamento principal, pois terá muitas manchas, sim, e isso aí poderá estar atrapalhando o seu trabalho. Então, depois de estar fazendo isso, tente também fazer esse outro método, que é reconstruir a superfície. Bom, agora sim podemos estar apagando essa imagem aqui, só nas bordas, ok? Não na imagem toda, mas só para dar um pouco de difusão na nossa imagem. E como podemos ver, já ficou algo bem legal, já ficou algo bem diferente do que tinha antes, né? E quase não dá para ver a diferença, dá para ver pouca mesmo, porque tem aqui um reflexo passando, mas nada que pode atrapalhar ao todo da nossa imagem. Isso aqui pode estar sendo resolvido com um degradê, você vai ter que personalizá-lo de uma maneira diferente, nada que incomode, né? Dando Ctrl J nessa camada 2, poderemos estar passando ela também para baixo, para estar cobrindo essa parte aqui também. Bom, logo mais você poderá estar posicionando ela em cima dessas outras letras, né? Para melhorar esse aspecto aqui dessas pontas, como estão vendo, está meio que apagadas, eventualmente, que fizemos esse processo. Apenas recortaremos aqui um pedaço dessa nossa placa reconstruída. E um Ctrl J resolverá isso. E agora reposicionaremos ela aqui embaixo. E podemos estar esticando um pouco ela para cobrir maior superfície. Bom, desse jeito ficou legal. E como vocês podem perceber, não tem nenhuma semelhança com a parte superior. Então isso ficou legal para não ter muitas evidências no caso. Bom, agora juntaremos todas essas imagens em uma só, com a tecla de atalho Ctrl Shift Alt E. E com Ctrl A selecionaremos toda essa parte e um Ctrl C copiaremos e passaremos para a próxima imagem. E aqui nós colaremos esse resultado que foi obtido. E o que teremos que fazer aqui agora é apenas estar juntando essas imagens, juntar essa placa reconstruída com a placa que temos aqui. E para isso teremos que distorcer um pouco essa imagem, indo em editar, transformação, distorcer. E agora tentaremos encaixá-la aonde havia os pontos, né? Então tente se lembrar exatamente aonde você colocou aqueles pontos, que será de grande ajuda. Logicamente, você não irá conseguir acertar de primeira vez, então dê um zoom e tente ajeitar dessa maneira. Tente apenas posicionar os pontos guias. É um pouco cansativo, mas valerá a pena. E depois que tiver tudo terminado, dê o Enter. E podemos estar conferindo o resultado. Como podemos notar, poucas diferenças são notadas, apenas nesse mau posicionamento, mas isso aqui poderá ser corrigido. Agora, entre as placas estão bem legais, essa nossa reconstrução, não dá para notar muita diferença, logicamente. E se você tiver certeza do seu resultado final, poderia estar salvando já esse projeto e estar colocando aqui alguma descrição sua. E lembrando que para você poder colocar sua descrição aqui de uma maneira bem legal,
tente primeiro colocar nessa placa reta, para depois, quando for estar acrescentando aqui, ficar algo bem homogêneo, bem realista, né? E logo mais, logicamente, tentando ajustar as cores em matiz, saturação, também poderá estar resolvendo essa questão. Bom, poderíamos estar já terminando esse processo e salvando o nosso resultado final, mas também poderemos estar dando uns ajustes aqui de matiz e saturação, né? Aumentando um pouco essa cor verde da nossa grama. Já deu um bom realce nas nossas cores e isso já ficou bem legal. Se vocês quiserem também, poderão estar recortando esse fundo aqui, esse céu, e estar melhorando ele com uma outra imagem, como vocês podem ver nessa outra demonstração que tem aqui. Onde vocês podem estar percebendo, deu uma melhorada na imagem, como vocês podem ter visto, deixei as cores delas mais vivas, e para você poder estar obtendo esse resultado, vocês poderão estar manipulando as cores dela, como já havia mostrado, e com um pouco de máscara, vocês poderão estar recolhendo essas cores e deixando elas mais evidentes em certos pontos. Bom, deixa eu achar aqui um arquivo que eu já havia feito. Estava treinando uns novos projetos aí e para testar algum projeto você tem que simular que você está fazendo alguma coisa, né? Então eu simulei esse pequeno exercício aqui para poder estar mostrando para vocês, no qual eu peguei a mesma imagem e simulei que esse aqui era um prédio da HMS Info de informática, né? E melhorei aqui o fundo, como vocês já haviam visto, e também as cores dela, deixei as cores mais vivas, não muito apagadas, como vocês podem estar vendo aqui, né? E coloquei aqui o nome de entrada e todas essas perfeições aqui, como vocês podem estar vendo. E tudo isso vocês conseguem, se conseguirem trabalhar de uma forma homogênea com as cores e com os efeitos que ela pode estar te dando, né? Tentando melhorar essas vantagens aí. Bom, essa aqui foi só uma demonstração, né? Vocês podem estar manipulando essa mesma imagem aqui da maneira que achar melhor. E como eu já havia dito, tudo isso aqui está descrito no nosso tutorial, que vocês poderão estar vendo logo mais. E agora passaremos para uma questão de arrumar o Photoshop da maneira que você consiga trabalhar mais fluente nessa plataforma. Então, o que vocês terão que estar mudando nele é a questão do zoom. Essa questão aqui das preferências, que você pode estar abrindo tanto com a tecla de atalho Ctrl K, ou indo em editar, preferências, geral. E aqui o seu Photoshop pode estar configurado ainda dessa maneira, com as 3 opções de zoom desativadas. E o que você pode estar fazendo é ativando elas manualmente, no qual você vai ter um ganho maior, se for pensar assim, na hora que você for ter que dar algum zoom em algum objeto, por exemplo, né? Tentaria abrir aquela mesma imagem. Um zoom para você poder estar vendo detalhadamente cada aspecto da sua imagem. E o zoom que o mouse vai interferir também, no qual se for estar apontando, ele vai dar aquele zoom. Então isso aqui vai ser um ganho bem legal que você vai ter, né? E a sua produtividade aumentará consequentemente. E a maneira aqui de você retroceder o zoom, que é com o Ctrl 0, que ele irá ajustar o seu tamanho de tela que você tem aí, e o Ctrl 1, ele ajustará até onde a sua imagem tem foco. Então, como você pode perceber aqui, ela não tem muito foco, e se apertando o Ctrl 1, o Ctrl 4 ativa o canal verde, ok? Então, se vocês for querer ativar algum canal dessa forma, vocês conseguirão também. Mas, voltando, o Ctrl 1, ele ajustará a sua imagem até onde ela tem foco, que no caso é aqui. Então, tem essas duas maneiras de zoom, que é exatamente o que a ferramenta de zoom faz, né? Ela ajusta ou preenche a tela. Então, você poderia ter um ganho maior dessa forma. E
Consequentemente, você irá estar abolindo usar essa ferramenta para dar zooms em determinados locais. O que mais vocês podem ajeitando no Photoshop é a questão de abrir qualquer imagem JPEG com câmera RAM, que é aquela ferramenta que você deve ter instalado junto com o Photoshop, mas não sabe para que serve, né? Bom, já nessa suíte, se esse já nem vem mais com câmera RAM, ele já está pré-instalado no Photoshop, então vocês poderão estar vindo aqui em editar, preferências, câmera RAM, e vai estar configurado dessa forma, que eu resetei o Photoshop para poder estar mostrando essas funções para vocês. E onde vocês podem ver aqui, JPEG e TIFF, o que iremos estar mudando apenas aqui é o formato de JPEG. Queremos estar deixando ele em abrir automaticamente todos os JPEGs suportados. O que fará com isso? Qualquer imagem JPEG que você abrir no Photoshop, ele irá abrir primeiro a câmera RAM e nele você poderá estar editando as cores, aumentando os brilhos dela, deixando a imagem mais quente, mais fria. Como vocês podem ver aqui, eu irei estar abrindo aqui um arquivo qualquer. E eu irei abrir umas imagens aqui do Windows mesmo. E como você pode ver, essa imagem aqui é JPEG. Ele abriu primeiro a câmera RAM para poder estar fazendo uns ajustes nela. Como você pode ver, tem algumas ferramentas aqui já propriamente do Photoshop. Até a correção de olhos vermelhos, né, que eu já havia mostrado na aula passada. Que vocês podem estar conferindo, o link está na descrição desse vídeo, como usar essa ferramenta aqui. E aqui você vai ter a sua temperatura, onde você puxando mais para a esquerda, você terá um ganho de temperatura fria. E para a direita, a sua imagem ficará mais quente, né, como propriamente visto aqui. Bom, eu sempre acho a temperatura fria mais elegante, né, porque a temperatura quente às vezes deixa algo meio que desgastante também a imagem. E assim, se você for diminuir mais a exposição, poderá parecer que a imagem está meio que chuvosa também, né? Então, entre todos esses aspectos, você poderá ter um efeito bem mais rapidamente conseguido com essa função do câmera RAM do que abrir a imagem com o Photoshop e em imagens e abrir aqueles filtros dele. E você poderá estar demorando um pouco mais para conseguir alguma coisa que já com o próprio câmera RAM você já conseguirá. Que nem de uma imagem normal, digamos, com as cores vivas, poderemos já ter uma imagem já meio que com o tempo nublado, assim. Bom, deixaria a imagem mais viva, com as cores mais vivas aqui dela, puxando mais para a cor verde e deixar o contraste dela dessa forma. Bom, aqui você vai ter várias opções, tanto de exposição, contraste, realce, sombras e os balanços de preto e branco também. E colorir e vibrar também. Mudará dependentemente das suas imagens, outras mudarão mais expressamente, né, as suas cores, mas não terá muita influência. Bom, entretanto, entre todas essas opções que temos aqui, também temos o automático, onde ele tentará detectar a melhor forma que a sua imagem ficará colorida. Então, como vocês podem perceber, ele achou melhor dessa forma. Logicamente, para poder ter um automático melhor, você terá que primeiro estar arrumando sua imagem da maneira mais conveniente, né? Então, assim, primeiramente você vai ter que arrumar sua vibração primeiro e a claridade ou também a saturação, porque essas duas opções aqui o automático não arruma para você. Ele apenas arrumará as questões da exposição, contraste, apenas esse quadrado onde ele tem o poder, né? Então as claridades, vibração e saturação e não alterará nada. Então se você quiser alterar antes, você altera aqui e depois vem no automático que ele irá tentar ajustar essas opções aqui também. Depois disso, né, logicamente você vai abrir sua imagem e ela já estará aplicada a todos aqueles efeitos que você colocou nela. E nada que você não possa vir aqui novamente e tentar ajustar da maneira que você achar melhor. Que logicamente você pode estar fazendo isso sem nenhum problema. Bom, outra questão aqui legal que vocês poderiam estar testando, que é a questão de instalar novas extensões da Photoshop.
Que, assim, na guia janelas temos aqui as extensões, que talvez você ainda não deve ter visto, né? Onde você tem o Adobe Enchant, que já vem junto, e o Cooler. Esse Bridges aqui, ele apenas vem depois que você instala o Bridges mesmo. Para quem não sabe qual que é essa ferramenta, é esta aqui, onde você pode estar visualizando os arquivos PDS do Photoshop, aqui os PSD, antes de estar abrindo eles. Por exemplo, eu tentaria achar aqui algum, como esse daqui, que é o arquivo que eu fiz a imagem de fundo do desktop, e ele já mostrará a sua imagem aqui, como vocês podem estar vendo, sem ter que abrir o PSD para poder saber que arquivo é aquele que você tem guardado, né? Então isso poderia ajudar bastante para que você não perca muito tempo. Bom, o Bridge serve basicamente para isso, e também serve para poder abrir arquivos também. Tem várias funções onde você pode estar explorando por ele, né? E assim, voltando à questão das extensões, você pode também estar instalando extensões aqui ao Photoshop. Bom, e para poder instalar extensões ao Photoshop, vendo a nossa aula passada, você poderá estar entendendo como instalar ferramentas aqui. E aqui eu demonstro no vídeo, é uma extensão bem bacana, que é você poder estar trabalhando de uma maneira diferente com a ferramenta de régua, que talvez vocês ainda não tenham muita harmonia com essa ferramenta, em estar achando os centímetros adequados para posicioná-la, ou até mesmo para poder achar o centro da sua imagem. E nessa aula eu demonstro também uma maneira simples que você pode estar achando o centro, sem ter que instalar essa extensão. E assim, o legal dessa extensão também é que você poderia estar trabalhando tanto com pixels, polegadas, centímetros, milímetros, todas essas opções que o Photoshop te dá. Essa extensão também poderia estar te apoiando nisso. E assim, você pode ter um ganho maior para poder estar fazendo cartões de visita, porque o cartão de visita, se você não sabe, tem que estar deixando uma margenzinha aqui que é descrita na própria folha que vem eles. E aí essa margem, se você for estar tentando achá-la aqui, ficará um pouco meio que difícil, né? Se o seu Photoshop não estiver configurado da maneira necessária. Que o meu eu já deixei aqui em centímetros, que é o que eu mais uso. Mas o seu pode estar configurado em milímetros ainda, que é a opção que ele vem em padrão, né? Bom, umas outras funções necessárias que você deve saber do Photoshop é que ele tem as categorias, plataformas que ele tem aqui para te ajudar a trabalhar melhor. Que nem o essencial é o que já vem pré-definido na hora que você instala. Vem aqui a guia de novidades, onde ele está lá colocando apenas as funções essenciais para você poder estar trabalhando melhor. Também tem a guia de 3D, onde ele montará uma plataforma toda em 3D para você estar trabalhando melhor. E também tem a de movimento, pintura. Aqui essa guia aqui serve mais basicamente para você criar filmes ou animações. Ele já deixa tudo predefinido de acordo com a rede que eles têm. Digamos, não cineastas, mas o que eles usam quando vão trabalhar com filmes aqui no Photoshop. Que agora, depois da suíte CS6, o Photoshop já carrega filmes, né? Então você pode estar editando eles aqui também, usando todas as ferramentas necessárias. Então também temos a categoria de fotografia, que os fotógrafos mais usam, está colocado aqui também. E temos vários outros tipos. Aqui é para texto, se você trabalha muito com texto, muito com logos, slogan, essas coisas aqui, o Photoshop te adapta aqui melhor para essa plataforma. Bom, então é basicamente isso. Você pode estar adaptando o Photoshop da maneira que você achar melhor. E depois da suíte CC, você também pode estar salvando essas configurações que você usa. Basicamente, você deixa a guia mais larga. Ou, por exemplo, deixar o Photoshop do seu gosto. Por exemplo, se você for trabalhar em uma empresa e essa empresa usa o Photoshop, mas não está daquele jeito que você deixou em casa, por exemplo. Você pode estar carregando essas plataformas desse jeito que você deixou aqui em qualquer outro computador. Apenas logando com a sua conta, né? Você loga com a sua conta e ela irá carregar todos esses recursos. E para poder carregar esses recursos, basta vir aqui na sua conta e sincronizar propriedades agora. A minha irá sincronizar da maneira que eu já deixei aqui, né? Então não mudará basicamente nada. Mas se eu tivesse salvado de outra maneira antes de resetar, ele teria aquelas configurações predestinadas aqui salvas.
E logicamente, para poder estar salvando, você tem que criar sua conta basicamente na Adobe, né? E ter esse recurso disponível. Bom, se você carrega muitos pincéis no Photoshop, também deve saber que ele também só não carrega pincéis novos, como também pode carregar amostras e estilos novos para você estar trabalhando. Apenas clicando nessa guia aqui, você pode ver a opção carregar amostras, como também pode ver a opção carregar estilos. Então também tem todas essas possibilidades. Você pode estar procurando novos estilos na internet e estar aplicando eles ao seu efeito. Bom, para quem não sabe como aplicar ainda estilos, você apenas tem que criar uma camada nova, com alguma seleção, por exemplo, e aplicar o estilo a ela, sem nenhum segredo, dessa forma mesmo. E tem vários estilos que te ajudam a melhorar seus projetos. Logicamente que esses estilos que vêm pré-definidos aqui são os estilos meio que padrões mesmo. Então não tem muita variedade mesmo. Se você for perceber, tem outros estilos que ajudam bastante nos seus projetos. E os melhores estilos estão logicamente disponíveis na internet. Vocês baixam eles, testem. Se vocês for querer alguma ajuda para poder estar instalando os estilos, ou por exemplo, estar sabendo aplicá-los melhor às suas imagens, eu tenho uma aula especial que eu tenho um tutorial onde demonstra como usar esses estilos melhor, né? Para poder aumentar sua produtividade. E o nome da aula é Como Criar Esfera no Photoshop. Também está disponível aí na descrição desse vídeo, em aulas pronunciadas. E também tem outras dicas também para você estar aprimorando seus conhecimentos. E qualquer outra dúvida que você tenha, ou qualquer outra dica que você saiba e quer compartilhar, deixe seu comentário aí, ajudando outras pessoas também. E se preferir, pode ir lá no nosso site e naquela guia de leitor tá mandando suas dicas e truques, como propriamente dito, também tutoriais, dá para estar enviando também, tutoriais simples, rápidos, juntamente com as imagens para poder estar carregando no site. E logicamente a dedicatória será toda sua, né? E assim, qualquer dúvida que você tenha de como enviar tutorial ou dicas simples, estarei disponibilizando logo mais um breve guia em vídeo mostrando essas funções de como vocês podem estar fazendo. É bem rápido e simples. Eu sempre estou lendo os seus tutoriais, estão enviando, estou já postando também alguns. E ano que vem postarei os outros que eu deixei programados. E assim, todos os tutoriais que vocês estão me enviando são bem bacanas, né? Outros foi de como instalar pincéis no Photoshop. O que eu também me lembro, um outro era um que já vimos disso aqui no nosso canal, que era como tá redefinindo o Photoshop para as configurações de fábrica, né? Achei bem bacana como ele abordou esse tema. E assim, você pode estar enviando os seus tutoriais, as suas dicas, truques. E assim, todos os nossos tutoriais também, o que nós fazemos, ou que eu coloco lá dos leitores, lá no rodapé dele tem lá, se você achou algum erro, comentem para podermos estar corrigindo eles. Você se inscreve lá o nome da aula e logo mais um pequeno trecho onde ela está. E assim ajuda bastante, que eu já vou lá, corrijo e ninguém fica prejudicado enquanto é isso. Bom, acho que foi isso, pessoal. Agora as outras aulas de entender no Photoshop não será mais parte 3. Será, se necessário, vai ter, logicamente. Se for ter novos recursos grandes na próxima atualização. Porque essa, por exemplo, ainda é a suíte, deixa eu achar aqui. Essa aqui é a atualização 14.1.2. E como você pode ver, tem apenas essas atualizações aqui, tem apenas essas ferramentas. Não sei se na próxima atualização vai melhorar alguma coisa. Essa atualização melhorou basicamente o Camera Raw e outros recursos simples do Photoshop, né? Qualquer outra atualização, qualquer outra ferramenta nova que eu esqueci de explicar aqui, ou que ainda não tenha feito, farei mini tutoriais, que é super dicas que eu estou colocando aí. As outras dicas que eu já postei aqui no tutorial estão aí na descrição desse vídeo, nas nossas subaulas. Então você pode estar clicando lá e vendo também essas outras dicas. Bom, espero ver vocês lá no próximo tutorial. Até a próxima!